Olá pessoal, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Aula Ciência da Natureza, iremos falar um pouco sobre o clima terrestre e sua formação. Eu sou o professor Fabiano Soares, Escola Franklin Moreira Xavier. O que é o clima? O clima é um conjunto de variações na atmosfera em um determinado local ou região. Trata-se de uma dinâmica que dura um período superior a 30 anos, diferente do tempo, que são as oscilações momentâneas nessa mesma atmosférica. Por exemplo, quando dizemos que uma região possui duas estações bem definidas ao longo do ano, estamos falando do clima. Mas ao falarmos que hoje choveu e amanhã vai fazer sol, estamos nos referindo ao tempo. Então, o clima é uma coisa que dura mais tempo, né? Não é aquilo que hoje acontece uma coisa, amanhã outra, não é. É superior a 30 anos, então é um período muito mais longo que diferencia do tempo, que é o que a gente vê todo dia nos jornais, que são em relação às previsões do tempo, né? E não do clima. O clima é totalmente diferente do tempo em relação ao período de duração e que tem climas específicos para determinadas regiões. Então temos aí os elementos climáticos, que são a radiação. A radiação é o calor recebido pela atmosférica, principalmente do Sol, mas também de outros animais que emitem calor, de outras fontes que emitem calor na Terra, e que isso contribui para uma zona que se forma, que é chamada zona térmica ou climática. Então a radiação está relacionada com o calor, né, que é emitido pelo Sol e também por alguns determinados animais. A temperatura, que essa temperatura ela, ela pode ser medida em graus Celsius, ou medida em Fahrenheit ou Kelvin, que também são escalas de temperatura. Temos também a pressão atmosférica, que a pressão é o peso exercido pelo ar sobre a superfície, porque até muita gente pode pensar, como as pessoas pensam, que o ar é muito leve e não pesa, mas não é isso que acontece, né? Ao contrário, o ar tem peso, ele exerce pressão atmosférica e costuma ser medida em milibares, que é o MB. A umidade, o que é a umidade? É a quantidade de água na forma gasosa presente na atmosfera. Então essa quantidade de água é que determina quando vai chover. Se está muito úmido, a umidade. Então isso é que determina quando haverá chuva, né? A umidade, que é a quantidade de água na forma gasosa presente na atmosfera. Também temos os fatores climáticos. Só falando para vocês que eu não vou estar lendo todos os, porque são grandes, eu vou estar só apenas falando de cada um deles, mas que também estarei postando o slide, né, para vocês lerem com mais calma e aprender mais sobre cada um deles. Então os fatores climáticos são quem? A latitude. O que é que a latitude está relacionada? Com a posição, em relação ali, principalmente a linha do Equador. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, que é uma linha imaginária que fica no meio da Terra, ela é imaginária, ela só existe para que seja feito esses cálculos. Então, é mais baixa atitude. Então, ela está relacionada com isso. Então, vai influenciar aí, né, na temperatura. Ela pode aumentar, pode diminuir. Então, a latitude ela está relacionada a isso. Temos também a altitude,
que já é diferente da latitude. A altitude é a altura, e isso influencia também em relação, né, ao clima, onde em regiões mais altas a pressão atmosférica costuma ser menor, e além da irradiação também ser mais diminuída. Então a altitude ela mexe muito com relação ao climático, a altura. A gente costuma se falar na altitude em relação ao nível do mar, acima do nível do mar e abaixo do nível do mar, tomar o mar como referência. Então, próximo ao nível do mar, as temperaturas vão ser maiores. Então, isso influencia no clima. Tá? A altitude está relacionada com a altura da região em relação ao nível do mar. Maritimidade ou continentalidade. O que é isso? O que é esse fator? Esse fator está relacionado com a proximidade de um local do mar, ou sua posição. Então, está relacionado com uma posição, né, em relação ali à região, como as regiões continentais, né, que são mais próximas do mar. Então, isso interfere diretamente sobre o clima, tá? Em relação às regiões mais próximas do mar, em relação às regiões continentais, né? Isso há uma interferência no clima. Então, isso pode mudar, como por isso que há climas diferentes devido a essas características. Na região mais próxima do mar, mais distante do mar. Então, a maritimidade ou continentalidade está relacionada com a posição da região, né, também em relação ao mar, né, próximo ou distante do mar. As massas de ar, o que são massas de ar? A massa de ar, diferente da pressão, elas são movimento, né, enquanto que a pressão do ar é a pressão e aqui a massa é movimento. Vocês vale lembrar que quando se fala está prevendo o tempo, também fala-se de massa de ar, né, porque ele interfere no tempo e também no climático, por isso que ela no clima. Então, por isso que ele é um fator climático, né, a massa de ar, que são os movimentos do ar. Então, quando o ar se movimenta, com a mesma temperatura e umidade, forma-se as massas de ar, que transferem as suas características para o clima dos locais. Você pode passar massas de ar frios e úmida, por exemplo, eles são responsáveis por diminuir a temperatura e aumentar a umidade daquele determinado local. Entre duas massas diferentes forma-se, né, as frentes de ar. Então, quando acontece isso, quando eles se deslocam, né, e o ar apresenta umidade, como por exemplo, umidade, com certeza vai esfriar a temperatura e vai interferir no clima daquela região, né? Por isso que é muito importante esse fator aí climático. Também temos a vegetação. E a vegetação interfere no clima? Sim. A vegetação interfere diretamente no clima. E há várias formas de interferência. A principal dela é a condensação ou absorção dos raios solares, né? Eles condensam ou absorvem os raios solares, diminuindo os efeitos de elevação da umidade por meio da evaporação, o que ajuda a diminuir a temperatura e elevar os índices de chuva. Por isso que um local que nem a Amazônia, uma floresta densa, né, chove muito, diferente da nossa região, que já não chove bastante, né, por causa que nós não temos uma floresta como lá, uma vegetação presente, como está lá na Amazônia. Então, esse é um exemplo de como vocês verem que a vegetação ela interfere diretamente no clima. O relevo, o que é o relevo?
ele influencia o clima, né, nas regiões mais altas. Então o relevo está relacionado com a topografia, né, a forma, o formato da terra. Então nas regiões mais altas impede a passagem de massas de ar, fazendo que algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas, né? Então, quando uma região ela é muito alta, lembrando que é em relação ao nível do mar, para a gente definir uma região alta, uma região baixa, temos que tomar como referência o nível do mar. Então, se a região é muito alta, nessa passagem de ar, ela impede a passagem de ar, né, fazendo com que a massa, algumas regiões se tornem mais secas ou até desérticas. Tá? Então, a topografia em relação ao relevo, que é a forma da terra, da região, ela interfere também diretamente no clima, por isso que é chamado de fatores climáticos. E temos as correntes marítimas. As correntes marítimas, elas influenciam diretamente o clima. Em regiões que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade. Então vocês veem que sempre a umidade está relacionada com o clima. Né? Sempre a gente vê que as outras, os fatores climáticos eles sempre interferem alterando nessa umidade presente, né, na atmosfera. Que dispersas para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica também, né? E a umidade passa a ser menores, o que faz com que a região acabe sugando as massas de ar de outra localidade que passaram a sofrer alterações em seu clima. Então, as correntes marítimas, né, que são aí as mudanças, condições específicas e temperatura do mar, ele influencia diretamente no clima desse jeito, né? Ela aumenta a evaporação e eleva a umidade aí presente na atmosfera, né? Quando se aquece aí a água, é claro que vai evaporar mais. Então, aí com o aumento da temperatura, haverá mais evaporação e com isso aumentará a umidade do ar presente na atmosfera. Então, é um fator climático muito importante, que são as correntes marítimas. Então, ficamos por aqui. Leiam mais, né? Como já falei, não dá para ler tudo, porque vai ficar muito cansativo. Só dei uma explicação para cada um, mas leiam atentamente, façam as atividades e com certeza vocês vão aprender mais ainda. Uma boa sorte, um ótimo dia a todos.